casou por causa de documento. Gente, já ouvi muito isso. Ai, eu não fazia nem ideia do que era green card, nunca nem tinha ouvido falar na minha vida. Mas casei por causa de green card. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi essa minha experiência. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Joyce, moro aqui em Orlando há 5 anos e eu tô contando para vocês em alguns vídeos como foi a minha trajetória para chegar aqui nos Estados Unidos. Esse é o nosso terceiro vídeo. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição desse vídeo. Agora bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, nos vídeos anteriores eu falei sobre como eu conheci o meu marido e como foi ter o visto de turista negado. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu para eu chegar no processo de green card. Então vamos lá. Saí de lá arrasada, gente, por ter tido o meu visto negado. Aí contei pro namorado e aí fiquei naquele desespero, né? Falei para ele, e agora? Tipo, e aí, como é que nós vamos namorar? Só virtual, só pelo Skype, pelo celular? Também não dá, né? Queria poder vir aqui passear, né, para visitar ele e ele também me visitar no Brasil, não só ele ficar indo me visitar. E aí cheguei arrasada, contei para ele, falando que eu não sabia o que fazia. Falei, olha, eu não vou tentar de novo. Foi negado agora, eu vou tentar de novo daqui a alguns meses, não vai ter mudado nada na minha vida. Tipo, eu acho que tinha que ter uma mudança muito grande para poder tentar de novo. E aí eu fiquei arrasada e ele pegou e do nada falou, eu vou ir te visitar. Ele tinha vindo embora em outubro de 2014 e aí ele foi no Brasil me visitar em fevereiro de 2015. Isso nós éramos namorados. Aí ele chegou, né, no aeroporto. A primeira coisa que ele fez, que eu tinha falado pra ele, se você não fizer, você vai ver. Ele chegou me pedir em namoro pessoalmente. Ha, sacanagem, né, gente? Pra quem não tá entendendo nada, vai lá assistir os vídeos anteriores pra entender o que que aconteceu. Aí, beleza. Isso em fevereiro de 2015, aí ele foi, se não me engano, ele ficou, acho que 10 dias. Foi na época do carnaval, ficou 10. Sempre que ele ia me ver, ele ficava entre 10 e 15 dias. Não passava de 15 dias, porque ele tinha que trabalhar pra ganhar dinheiro, né? Enfim, e aí, a gente conversando lá e tal, e tentando decidir, né, o que fazer, como fazer, o que que ia ser, porque, tipo, ele não ia poder ficar indo me visitar sempre. E aí eu falei, bom, vamos deixar a vida nos levar, né? Deixar a vida me levar, a vida leva eu. Bem isso. E aí, no dia dele vir embora, a gente foi almoçar com a minha mãe para se despedir dele. E aí eu lembro que eu fui ao banheiro. E aí, quando eu tava voltando do banheiro, ele tava pedindo a minha mãe minha mão em casamento pra minha mãe. Eu, tipo, oi? A gente não tinha falado nada assim de casamento, né? Eu fiquei, como assim? Aí, como que ele tá pedindo pra minha mãe sem nem saber se eu quero? E aí eu fiquei meio assim, tal, você é doido, não sei o que, beleza. Aí deixei ele no aeroporto, ele veio embora. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E eu falei pra ele, você é louco, a gente, tipo assim, a gente mal se conhece, a gente tá namorando ainda, se conhecendo. Como assim casar? Aí ele falou, não, eu vou entrar em contato com a advogada. E aí ele entrou em contato com advogado, acho que 2 ou 3 advogados. E eles falaram pra ele, olha, a mesma coisa que eu já tinha falado. Como eu tinha acabado de passar por uma entrevista e tinha sido negado o visto, a possibilidade do visto ser negado de novo era alta, a não ser que mudasse alguma coisa assim muito, sei lá. E aí os advogados falou para ele, né, que a gente poderia, que a gente tinha 2 opções. Ou a gente se casava e eu dava entrada no processo como noiva ou como esposa, ou a gente ficava noivo, que supostamente a gente já estava noivo, a gente dava entrada no visto de noivo. Então tinha esses 2 processos. A diferença era, o visto de noiva, ele correria mais rápido, o prazo que eu ficaria no Brasil, porém quando chega aqui nos Estados Unidos, você tem um prazo, na época, eu não sei se mudou alguma coisa, de até 3 meses para poder se casar e dar continuidade no processo. Então você espera o processo aqui nos Estados Unidos. E o visto de esposa não, o visto de esposa ele teria que ir para o Brasil, para a gente se casar no Brasil, e aí depois ele viria embora e eu esperaria esse visto lá no Brasil, esperaria o processo todinho lá. Porém, quando eu chegasse aqui nos Estados Unidos, eu já teria todos os documentos, já chegaria aqui com Social Security e com Green Card, por exemplo. Enfim, aí ficamos nessa, né? Aí eu já fiquei meio assim, aí eu falei, tá, era minha vontade de casar com ele, mas não queria que fosse tão rápido, sabe?
E aí ele ficou naquela coisa assim de, e aí, decide. Eu falei pra ele, olha, chegou no ponto que eu falei pra ele assim, olha, decide. Porque eu realmente queria casar com ele, mas eu não queria que fosse tão rápido. Então, falei pra ele, olha, decide, tá nas suas mãos. Louco, louco. Um dia do nada, ele tinha ido me visitar em fevereiro, quando foi, acho que foi em abril, foi metade de abril, assim. Um dia a gente se falando no Skype, aí ele virou e falou assim: marca o casamento, que eu já comprei a passagem. Aí eu, o quê? Ele, marca o casamento, que eu já comprei a passagem. Eu, olha o jeito que eu sou pedida em casamento. Marca o casamento, que eu já comprei a passagem. Você é louco! Você é louco, para que dia que você comprou a passagem? Aí ele falou o dia que ele tinha comprado a passagem. Enfim, gente, eu sei que eu organizei o nosso casamento em exatamente 32 dias. Não casamos na igreja, que eu já tinha sido casada na igreja, só casamos no civil e depois fizemos um almocinho ali bem íntimo para pessoas mais próximas mesmo, basicamente familiares e melhores amigos. E aí fizemos essa cerimônia de casamento e assim eu fiz, gente. Organizei nosso casamento, vou tentar achar algumas fotinhas para colocar aqui para vocês. Isso aqui foi uma revistinha que eu mesmo fiz no Fujioka, gente, olha só. Com as fotos que foram dos celulares, não são as fotos profissionais. Só para vocês verem mais ou menos como ficou. Esse aqui foi o casamento no cartório. E mostrar para vocês a decoração toda eu que organizei. Olha só que legal. Ficou bem bonitinho. Shrek e Fiona foi o nosso tema. E foi isso. O balão no fundo não fui eu, não. O balão eu paguei. Mas tudo, a mesa todinha foi eu que decorei. E foi isso. Ficou bem bonitinho. As plaquinhas eu que fiz. Ficou bacana. E aí nos casamos, isso... Ele tinha ido em fevereiro, Aí ele foi em maio, né? A gente se casou no dia 30 de maio de 2015. Ele chegou, acho que um dia antes do casamento. Ai, gente, muito louco. Esse povo é muito louco. Ele chegou um dia antes do casamento. Foi um dia antes do casamento. E aí, no dia 10 de junho, ele voltou. Ele veio embora. Então, a gente se casou, aí saímos de lua de mel, ficamos... Foi uma lua de mel, assim, bem pequenininha. E aí ele veio embora e eu fiquei. Ele veio embora já com toda a documentação. Aí no casamento a gente não pediu presente. A gente pediu dinheiro, porque a gente ia precisar de dinheiro para dar entrada no processo. Aí a gente pediu dinheiro, deu entrada no processo. E aí ele aqui nos Estados Unidos e eu lá em Goiânia. Nós demos entrada em julho de 2015. O processo foi um processo longo. Para mim foi um processo longo, a minha entrevista foi acontecer em setembro de 2016. Foi bem angustiante, bem estressante. A gente fez por advogado. Hoje olhando para trás, eu teria economizado esse dinheiro do advogado, eu teria estudado um pouquinho mais e teria feito sozinha. Dá para fazer sozinho, então se você tem interesse, tem vários grupos no Facebook onde as pessoas se ajudam para fazer o processo, então não é necessário fazer com advogado, você sozinho você dá conta, não tem segredo nenhum, só precisa mesmo estudar para poder fazer as coisas tudo certinho. Então meu processo demorou 1 ano e 1 mês, exatamente 1 ano e 1 mês, foi um processo bem estressante, como eu falei, e aí nisso ele tinha ido, voltou em maio, né? Aí depois ele voltou de novo em setembro de 2015, depois ele voltou de novo em dezembro de 2015, e aí ele falou, não volto mais, eu só volto agora quando for para a entrevista, porque não é obrigatório o marido ou a esposa tá na entrevista, mas eu queria, como eu tinha tido visto turista negado, eu tava muito insegura, eu queria que ele estivesse comigo. Aí eu ficava falando pra ele, vem me visitar, e ele, não, só vou agora quando for na entrevista. Aí a gente ficou, gente, de janeiro de 2016 até julho de 2016 sem se ver pessoalmente. E aí eu falei pra ele, não aguento mais, vem. Aí ele foi, dito e feito, gente. Ele foi em julho de 2016, né, me visitar. Quando ele voltou aqui para os Estados Unidos, passou acho que uns 2 ou 3 dias, eu recebi a carta da imigração falando sobre a entrevista que era pro dia
11 de setembro de 2016. Ele queria me, né, esganar. Aí a entrevista foi no Rio de Janeiro, porque aí já a entrevista para esse tipo de visto é feita no Rio de Janeiro, tipo, em Goiânia não tem. Tem outros lugares também, mas o mais perto de mim era no Rio de Janeiro. E aí fui, gente, fazer, encontrei com ele lá no Rio de Janeiro, ele só foi pra entrevista comigo, foi super tranquila a entrevista, eles conversaram, ele conversou tanto comigo, quanto com ele, quanto com meu filho, mas assim, perguntou se eu já tinha vindo dos Estados Unidos, eu falei que não. Ele conversou muito com meu marido, o cônsul, meu marido é muito assim, mais dado do que eu, então ele conversou muito com ele, aí perguntou pro meu filho se meu filho tava ansioso, ele falou que tava. Aí ele reviu lá alguns documentos, viu que estava tudo ok e falou visto aprovado. Até porque o nosso casamento era real, então assim, não tinha motivos para negar. Eles negam muito, gente, eles negam muito, as pessoas pensam que não, mas eles negam muito, eles pegam casamentos que são de fachada, só para visto, tudo isso. Então, essa foi a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber também como foi o passo a passo desse processo, que aí vai ser um vídeo bem mais longo, comenta aqui, deixa aqui nos comentários que se vocês quiserem, eu gravo um vídeo contando, mostrando no site, tudo certinho, como faz. Não é difícil, é bem tranquilo. Essa foi a minha experiência e se vocês querem ver como foi a minha chegada aqui nos Estados Unidos, eu vou gravar um vídeo para a próxima semana mostrando as imagens reais, oficiais, originais do dia que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Então, espero vocês no próximo vídeo. Beijo para vocês!